Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é 15 de setembro de 2022. Peço que clique no gostei e compartilhe. Para você entender esse vídeo, segue até o final. Vou falar de temas ancestrais, o que representa Plutão, um pouco dentro do seu mapa, e o que ele representa ancestralmente falando, tá? Eu também vou falar um pouco de constelação sistêmica e como isso se refere a seu sistema familiar e como o seu sistema está alinhado ao Brasil, os acontecimentos do Brasil, tá? Esse material também você pode encontrar no canal do constelador sistêmico Frederico Ciognoli. Frederico Ciognoli é um constelador sistêmico, fez uma constelação maravilhosa sobre os temas do Brasil, ok? E um pouco dessa matéria também, que eu irei falar neste vídeo, tem relação com o que ele falou, tá? Nos vídeos dele sobre o sistema brasileiro, tá ok? Bem, eu já vou começar falando assim. Se queres prever o futuro, você tem que conhecer o passado. Você tem que conhecer a origem, né? Manga sempre vai ser mangueira, tangerina sempre será tangerininha e assim por diante. Falando do mapa do Brasil, como o Frederico, eu gostei de ver algumas relações que ele abordou no canal dele e que eu também tenho essa visão. Sempre tive essa visão, né? Que nós estamos alinhados com os pensamentos, com nossas doenças, com nossa riqueza ancestral, ok? A gente pensa que, não, eu nasci nessa família, eu caí de paraquedas aqui, vou seguir, vou fazer o que bem quero da vida. E não é assim que o nosso sistema funciona. Não é assim que funciona dentro de cada país. Eu, por exemplo, eu nasci no Brasil, significa que eu estou associada à egrégora brasileira, com o karma, com as possibilidades dos crescimentos daqui, ok? Vamos falar de alguma coisa dos eventos que ocorreram aqui no passado. Eu coloquei esta foto aqui simbolizando uma mãe, né? Vamos dizer, pode ser avó, uma criança, né? E seguindo toda uma geração. Olha aqui, toda uma geração, ok? E embaixo eu coloquei 2008 até 2024. Por quê? 2008, Plutão entrou em Capricórnio. Em 2024, ele encerra a jornada dele e ele vai para um outro sistema chamado Aquário, no qual ele vai abrir toda uma janela kármica para que nós viemos a trabalhar com isso. Então, onde você tem Aquário no seu mapa, esses karmas será trabalhado, positivo e negativo. Mas eu acredito que sempre é mais, de uma certa forma, negativa, porque a gente tem dificuldade de aceitar não só o nosso mapa e às vezes o sistema em que nascemos, pelas nossas crenças, pelas nossas ideologias, às vezes política, enfim, N coisas. Quais a referência que eu achei interessante do Frederico no canal dele? Foi uma abordagem que ele fez sobre Dom Pedro I, sobre a Leopoldina, tá? E os acontecimentos com o nosso Brasil no momento atual. Aqui eu não vou puxar muito lá atrás os atributos com José Bonifácio, né? Que era chefe interino do governo, enfim, eu não vou puxar muito isso. Mas o que aconteceu no dia 2 de setembro de 1822? Tá? Nesta data, em 1822, dia 2 de setembro, a Leopoldina, ela assinou o decreto da independência. Essa declaração ela foi assinada no dia 2. No dia 7 foi o grito. E ela dali, no dia 2, ela declarou o Brasil independente de Portugal. Ok? Porque, na verdade, nós temos essa dependência de Portugal, tanto em termos de fé, e como Portugal é o nosso pai ancestral. As pessoas podem criticar, falar que houve isso, aquilo outro. A gente tem que conhecer um pouco mais a nossa história, respeitar mais os nossos indígenas, respeitar a cultura negra, respeitar as religiões afro, porque é a nossa raiz. E quanto mais a gente renega isso, mais sofrimento nós trazemos para dentro da nossa casa e para dentro da nossa nação. Então vamos lá. Então no dia 2 foi decretado isso aí, assinando o decreto, né, da independência. Por volta das 7h30, tá? Foi mais ou menos nesse horário, 7 horas e 30 minutos. Então, já no dia 2 de setembro, aqui todo mundo vai lembrar disso, né? 2 de setembro, ok?
durante a madrugada aqui no Brasil, né, a gente teve a nossa própria história se queimar. Foi às 7h30 da noite. O Museu Imperial, que é onde viviam os antigos, né, governantes da nossa pátria, pegou fogo. No dia 2, justamente no dia que a princesa Isabel declarou o Brasil independente. Será que existe coincidência? Porque tudo que marca uma história, ela tende a se repetir. Por isso eu comecei abrindo o vídeo. Se quer prever o futuro, estude o passado. O passado é muito relevante da sua vida. A história da sua família, a origem, é muito importante. Então não foi coincidência que no dia 2 de setembro de 2018, o Museu Imperial, ele pegou fogo. E em várias coisas lá se destruiu, né? Porque é uma casa que, de certa forma, estava, entre aspas, abandonada, né? Por falta de alguns recursos, né? Isso aqui agora não veio o caso. Então foi na madrugada, no dia 18. Então, no dia 2 de setembro de 1822, a Leopoldina assina o Conselho assinando a independência. No dia 7, Dom Pedro, ele declarou independência ou morte. Foi isso? No dia 2 de setembro de 2018, o Museu Imperial, que representa a nossa história, pelo menos que é a nossa história que nós temos, né, de raiz, né? Ah, mas quando eles chegaram aqui, os índios estavam aqui. Sim, gente, o que eu acabei de falar. Temos que respeitar a nossa religião, a nossa terra e os nossos indígenas, porque representam nossas histórias, é a nossa mãe terra. Quanto mais a gente renega isso, mais dificuldades nós temos de desenvolver e deixar uma boa nação, uma boa pátria para os nossos netos. Então, isso aconteceu às 7h30 no Museu Imperial em 2018. Foi na madrugada, tá? Então, o que o Brasil viu? A própria história se perder. Que as pessoas não dão muita importância à história. Isso é cafonice, isso é bobagem. Entendeu? Você ter um quadro, às vezes, do ancestral na sala, eu acho que é cafona ter, que não precisa, né? Vamos lá. Agora, o que aconteceu também, né, no dia 6, tá, de setembro de 2018, né? Após o museu ter sofrido no dia 2, no dia que a princesa assinou, de 1822, já em 2018, e no dia 6, o deputado Jair Messias Bolsonaro sofre uma facada. Entendeu? Então, ele é o salvador do Brasil? Não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que a história, ela tende a se complementar um grito de independência dos brasileiros, para resgatar uma história ancestral. Necessariamente eu não estou dizendo que ele vai ser o representante, que ele é o nosso salvador da pátria, longe disso, tá? Eu estou mostrando a combinação dentro do sistema quando ele marca uma história. É como o ferro de marcar, como o próprio apóstolo Paulo disse isso. Então, no dia 2, no dia 6 de setembro de 2000, após o museu ter pego fogo, no dia 2 de setembro de 2018, 6 dias contado, o então candidato presidente, e hoje presidente, levou uma facada, correto? E no dia 7 de 1822, de setembro, o Dom Pedro grita independência ou morte. Como que esses eventos, ele tem uma ligação agora com o coração de Dom Pedro voltando para cá, após 200 anos? Significa uma representação, de certa forma, espiritual do nosso pai ancestral. As pessoas podem falar, mas só se vieram para cá para roubar, colonizar nossas terras. Mas, independente disso, nós temos uma história. E quanto mais a gente renega a história, é igual você renegar uma pessoa da família. A gente não tende a crescer. Entendeu? Você pode ver que os países que respeitam, e que são poucos, que respeitam a sua história, que respeitam a sua terra, que respeitam o indígena, que respeita o pobre, o trabalhador, ele consegue para frente, ele respeitando essa cultura, ele está deixando uma herança próspera para os filhos. O que eu quis mostrar dentro disso aqui, que os assuntos não resolvidos, ele tende a se repetir. Foi o que aconteceu após 200 anos, tá? As pessoas vão perguntar, mas Ângela, qual é o resultado disso? Vai acontecer agora, em 2023? Não necessariamente. Porque, astrologicamente, ele tende a tomar um fluxo de mudança, tá? A partir de 2023.
o Brasil ele começa a recontar essa história com a volta do coração de Dom Pedro. É um resgate à casa, mas ao mesmo tempo é quase uma despedida. É como se o coração do pai voltasse para casa para reaver a sua pátria, mas ao mesmo tempo as coisas tendem a mudar até em 2026. Esse grito de independência que, de certa forma, ocorreu agora também no dia 7 de setembro de 2022. Então a gente tem que aguardar essas mudanças, porque ela tem ligação com história, ela tem ligação com os eventos passados. Vai ser de hoje para amanhã, gente. Nós estamos nos finais dessa mudança aqui no Brasil. Para finalizar o vídeo, lembre-se que Plutão vai dar uma entrada em 2023, no início lá de fevereiro, tá? Em Aquário. Isso já significa uma mudança muito grande na forma que a gente olha para o outro e para as questões sociais e dos imigrantes do mundo. Tá bom, gente? Gratidão e namastê.